Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, acredito que vocês estejam bem, creio que vocês estejam bem. A aula de hoje é uma aula que faz referência à base curricular do oitavo ano, não é? Base curricular do oitavo ano. E nós estamos estudando justamente a independência dos Estados Unidos, independência que possui características específicas em que os colonos começam a obter determinados avanços e, sobretudo, diminuição da forma que a metrópole estava colonizando a sua colônia, a forma em que a Inglaterra estava colonizando os Estados Unidos. Não estava sufocando como estava sufocando se comparado à colonização portuguesa em relação ao Brasil. Não estava sufocando do mesmo jeito, por quê? Porque, eu volto a falar, bato nessa tecla mais uma vez, que tínhamos ali, em relação à colonização inglesa dentro dos Estados Unidos, uma colonização de povoamento. E esse povoamento vai começar a evoluir e os colonos começam a perceber que podem sim dar um passo à frente, que podem sim ter a sua independência. É bem verdade que o território norte-americano ele foi aos poucos, não é? Também conhecido como paulatinamente, sendo construído, não foi da noite para o dia. Se você pegar o mapa norte-americano, utilizando aí seus conhecimentos de geografia, você vai perceber que o território americano hoje, a sua formação definitiva, é uma formação de um território bastante extenso. Mas vale ressaltar que essa construção desse território extenso será mediante uma situação de compra de territórios e invasões de territórios de outras regiões, de outros países, como por exemplo uma parcela considerável do território norte-americano pertencia ao país vizinho chamado, interrogação, qual é o país? México. Não é verdade? Então, toda essa conjuntura, todas as situações de anexação de um território, tomada de posse, construção, formação de um espaço territorial, no caso dos norte-americanos, dos Estados Unidos, se deu de forma ou comprando territórios, ou tomando posse, ou anexando territórios. Tá bom? Nós já avançamos consideravelmente, chegamos naquela situação em que a gente percebe que 13 colônias do Nordeste dos Estados Unidos, são ali as colônias mais desenvolvidas, põem ali uma economia própria, em que essa economia é voltada para exportar produtos, não é? Muito bem. Dito isto, vamos avançando aqui já na resolução de exercícios, Lembrando que havia, antes da independência propriamente dita, um embate, uma luta, um conflito entre o parlamento inglês e essas 13 colônias da América do Norte, 13 colônias norte-americanas que vão buscar uma autonomia mais rápida e mais desenvolvimentista em relação, se comparada com outras regiões dos Estados Unidos. Tá bom? O que é que temos aqui então? Abra um livro aí, por favor, na página 166, que vamos começar aqui a resolução de algumas questões em referência à independência dos Estados Unidos. Vamos lá? Isso, estou dando esses segundos aí para que você possa ir lá, pegar seu livro, utilizá-lo a partir de agora. Vamos lá? Isso, vai longe, viu? Você vai longe. Tenha certeza disso. Vamos lá?
166 diz assim: oitava questão. O processo de independência das 13 colônias da América do Norte, oitava questão, que culminou com a Declaração de Independência em 1776, relaciona-se a, letra A adoção de uma política liberal pelo parlamento inglês, que favoreceu o desenvolvimento colonial ao encerrar o monopólio comercial da Companhia das Índias Orientais sobre a venda do chá em 1773. Essa é a letra A. Vamos para a letra B. Intensificação do controle sobre as colônias da América do Norte, devido à crise econômica inglesa ao final da Guerra dos 7 Anos. Essa é a letra B. Vamos para a letra C. Proibição da cobrança do imposto do selo. Veja que está entre aspas aí. Observe, isso é importante. Decretada pela Inglaterra, o que extinguiu a principal fonte de renda do governo colonial americano em 1763. Letra D. Subelevação dos colonos frente às decisões do primeiro Congresso Continental de Filadélfia, que reforçava o controle político da metrópole inglesa sobre as 13 colônias. E a letra E, ou letra E, como você queira chamar, intervenção militar na luta pela independência e ao auxílio econômico fornecido por outras colônias americanas, tais como México e o Canadá, que expulsaram os ingleses do território americano após a Declaração da Independência, em 1776. Então, a pergunta que fica aí, a oitava questão: qual é a alternativa a ser assinalada? Muito bem. Letra B de bola. Vamos para uma outra questão, ainda sobre o conteúdo do processo de independência. Nona questão. Sobre o processo de independência dos Estados Unidos, é correto afirmar que, letra A, as leis do parlamento inglês, reforçando o controle comercial tributário da metrópole, contribuíram para convencer os colonos da necessidade de separação. Letra B, a situação das colônias americanas tornou-se muito difícil quando a monarquia francesa resolveu dar apoio militar ao reino inglês. Letra C, os colonos perceberam a inevitavelmente iria acontecer a independência logo que realizaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Letra D, as ideias liberais de John Locke inspiraram o pensamento de Jefferson e outros líderes, mas pouco influenciaram a Declaração da Independência. Letra E ou E, colonos encontraram no iluminismo o suporte ideológico para defenderem a igualdade social e recusaram qualquer influência religiosa. Qual é a alternativa, pessoal, aí do oitavo ano, para assinalar essa nona questão? Isso. Letra A, muito bem, viu? Você vai longe. Então, concluídos esses exercícios sobre a independência dos Estados Unidos, nós iremos perceber como vai acontecer agora um outro episódio, um outro capítulo do nosso livro, que é a expansão dos Estados Unidos e a Guerra Civil. Na minha introdução de hoje, de certa maneira, eu já mencionei algo sobre essa expansão territorial, sobre esse aumento territorial. De que forma aconteceu esse aumento territorial? Não é verdade? Isso, muito bem. Então,
Convido vocês para ir avançando com o conteúdo do nosso livro e possamos chegar agora nesse capítulo 8, que trata justamente da expansão dos Estados Unidos e a Guerra Civil Americana. Perceba, não é? Uma característica que você pode entender e compará-la com a do Brasil nesse processo de independência. Essa Guerra Civil Americana. No Brasil, a nossa independência teve alguns conflitos pontuais, né? A Bahia, o Pará, eram duas províncias, né? Naquela época se chamava províncias, que ainda, mesmo com a independência brasileira em 1822, ainda permaneciam leais à coroa portuguesa, não é? E essas situações, o Piauí também teve uma situação com menor intensidade, mas ainda com essa perspectiva de lealdade à coroa portuguesa. Então, essas situações entre a independência dos Estados Unidos e vez por outra, eu vou citando, vou mostrando a independência brasileira, porque você já vivenciou comigo a independência brasileira e fica mais fácil você entender a independência norte-americana quando você começa a comparar. Claro que cada um aí vai ter as suas especificidades, não é verdade? Isso, muito bem. Então, logo de imediato, tem aqui uma imagem que diz assim, ó. Essa imagem aqui que está na página 168, não é? Que diz assim, nessa legenda: o destino manifesto foi a teoria usada para justificar a expansão territorial dos Estados Unidos, a necessidade de expansão por parte dos norte-americanos. Então, com isso,